Muitas pessoas, ao acordar, imediatamente começam a pensar nos seus problemas diários. Esses problemas estão diretamente ligados a memórias, e essas memórias, por sua vez, estão associadas a pessoas e situações. Nosso cérebro funciona como um gravador antigo, que reproduz a mesma fita repetidamente. Se o seu cérebro é o registro do seu passado, no momento em que você inicia o dia, você já está mentalmente vivendo no passado. Cada uma das suas memórias está profundamente conectada às emoções, e as emoções são o resultado final de experiências que já aconteceram. Então, quando você se lembra de um problema, você revive os sentimentos de tristeza, dor ou frustração associados a ele. Esses pensamentos e sentimentos combinados definem o seu estado de ser. Em outras palavras, eles moldam sua personalidade. Se logo ao acordar sua mente está voltada ao passado, você está, de forma consciente ou não, recriando o seu futuro com base nesse passado. Imagine que algo aconteceu ontem que te deixou com raiva. Hoje, ao acordar, você revive essa emoção de novo e novamente sente raiva. Se você continuar repetindo isso ao longo dos dias, as pessoas ao seu redor podem notar e pensar que você está sempre de mau humor. Com o tempo, essa raiva vai se incorporando ao seu caráter e você passa a ser reconhecido como uma pessoa sempre irritada. Essa repetição de pensamentos e sentimentos tem um impacto direto no seu destino. Se você continua focado no passado, inevitavelmente criará o mesmo tipo de vida, mesmo que não goste dela. Esse ciclo acontece de forma automática, pois, ao acordar, você se conecta a tudo que já conhece. Você pega o celular, confere as redes sociais, lê algumas mensagens, acompanha as notícias e, antes que perceba, já está imerso na sua velha rotina. Seus comportamentos diários se repetem. Você se levanta da cama do mesmo jeito, toma café na mesma xícara, segue os mesmos trajetos para o trabalho e encontra as mesmas pessoas, provocando as mesmas reações emocionais. Com o tempo, essa rotina se torna um programa automático. Aos 35 anos, 95% de quem somos é resultado de um conjunto de comportamentos, reações emocionais, hábitos, crenças e percepções que operam de forma automática, como se fossem um programa instalado no subconsciente. Isso significa que, mesmo que você tenha a intenção consciente de mudar, como querer ser mais feliz ou mais livre, o seu corpo está condicionado a outro padrão. É como colocar 5% da sua mente consciente para competir com os 95% do seu subconsciente, que funcionam como um atleta olímpico de levantamento de peso. Não é de se admirar que mudar seja tão difícil. A mudança real começa quando você ultrapassa a barreira da mente analítica, aquela que separa o consciente do subconsciente. E uma das ferramentas mais poderosas para fazer isso é a meditação. Através da prática meditativa, você pode aprender a alterar suas ondas cerebrais, diminuindo o ritmo delas. Quando você faz isso da maneira correta, consegue acessar o sistema operacional do seu cérebro, onde pode iniciar mudanças fundamentais. Muitas pessoas só percebem a necessidade de mudança quando enfrentam crises, traumas, doenças ou diagnósticos graves. A mensagem de Joe Dispenza é clara. Por que esperar por uma situação negativa para mudar, se você pode fazer isso em um estado de alegria e inspiração? Grande parte das pessoas passa cerca de 70% da vida em modo de sobrevivência, constantemente estressadas e antecipando o pior, baseadas nas experiências passadas. Isso as leva a escolher cenários negativos, mesmo quando existe um campo infinito de possibilidades à sua disposição. É como se elas tivessem diante de si um cardápio repleto de opções deliciosas e ainda assim escolhessem a pior. E isso acontece toda vez que alguém revive mentalmente um evento negativo. O corpo, ao receber esses sinais emocionais, responde como se o evento estivesse acontecendo de novo, enviando as mesmas químicas ao cérebro. O corpo age como se fosse a mente inconsciente, incapaz de distinguir entre o real e o imaginado. A maioria das pessoas, ao pensar repetidamente em situações negativas, acaba condicionando o corpo a recriar esses mesmos estados emocionais. Mesmo que o indivíduo queira mudar, o corpo já está tão acostumado com as emoções negativas que resiste. Quando você finalmente decide mudar e entra no desconhecido, o corpo não gosta, pois ele prefere a dor e o sofrimento familiares, que ele já conhece e pode prever. O desconhecido é um território assustador, e o corpo vai fazer de tudo para te manter no que é familiar. O desafio da mudança é parecido com tentar domar um animal selvagem. Quando você começa a meditar, seu corpo pode tentar te distrair com lembranças, incômodos físicos ou preocupações.
Isso acontece porque ele está resistindo ao desconhecido. No entanto, o desconhecido é exatamente onde a criação do seu futuro acontece. Durante a meditação, ao visualizar mentalmente o futuro que você deseja, você está plantando as sementes da vida que quer viver. Se você fizer isso de forma consistente, seu cérebro começará a criar novos mapas mentais que o guiarão para essa nova realidade. No entanto, apenas imaginar não é suficiente. É fundamental sentir emocionalmente como será viver essa nova realidade. Os pensamentos são a linguagem do cérebro, mas os sentimentos são a linguagem do corpo. Se o corpo não sente nada, significa que ele não está recebendo a mensagem que o cérebro está enviando. Quando você começa a sentir as emoções de sua nova vida, seu corpo se conecta com essa nova realidade, e assim você começa a criar as condições para viver aquilo que imaginou. O ponto-chave da filosofia de Joe Dispenza é que você não precisa esperar para ter sucesso, riqueza ou um relacionamento amoroso para se sentir bem, abundante ou amado. O segredo está em criar esses sentimentos agora, alinhando-se com o seu futuro desejado. Quando você faz isso, se torna o criador da sua própria vida e não uma vítima das circunstâncias passadas. Muitas pessoas ainda vivem presas a pensamentos negativos, acreditando que não têm controle sobre suas vidas. Porém, só porque você tem um pensamento não significa que ele seja verdade. A prática da meditação permite que você se torne consciente de seus padrões mentais e emocionais. E com o tempo, você vai perceber que é possível escolher novos pensamentos e comportamentos. Isso requer repetição e consistência, mas aos poucos você começará a ver mudanças concretas na sua vida. Assim como um jardim que precisa ser preparado antes de ser cultivado, o processo de mudança interna exige esforço e dedicação. Ao treinar seu corpo para obedecer à sua mente, você se liberta das emoções que te mantêm preso ao passado. Em apenas uma semana de prática meditativa, já é possível perceber mudanças significativas. Você começa a se sentir mais consciente de seus pensamentos e emoções e evita cair nos mesmos padrões antigos. Claro, é necessário continuar esse processo até que seu futuro desejado se torne a sua realidade atual. Se quiser aprender mais sobre os ensinamentos de Joe Dispenza, confira a playlist disponível e continue sua jornada rumo à transformação pessoal.